Fala galera, Edson Ribeiro aqui na voz, continuando aqui, aula 3, falando sobre BOSS. Já expliquei sobre estrutura de mercado, já expliquei sobre choque e agora vou explicar sobre a continuidade do preço, o nosso querido BOSS. BOSS do preço, não eu, o chefe, e nem o chefe da mesa do cupom Mesas Próprias. Brincadeiras à parte, trazendo aqui um conteúdo legal e bem didático para você que é iniciante. Cara, Edson, não iniciei no mercado agora, não sei como operar, não sei por onde começar, como eu vou começar a ler o preço? Primeiro passo, você está no lugar correto. Está perguntando a pessoa certa, porque, como eu falei para vocês no vídeo anterior, eu não queria gravar esse tipo de conteúdo, mas você precisa ouvir, aprender, não ser obstinado e muitas vezes recalcular a rota. Até porque tem vários conteúdos no YouTube, muita gente. Mas talvez você não se identifique com o professor A, com o professor B, e você gosta de mim. Por algum motivo, você gosta de mim. Valeu, tamo junto, aquele abraço. E é isso, galera. Vou falar na aula de hoje sobre boss. Um conteúdo tranquilo, uma aula que será mais curta do que a anterior, porque vou traçar um paralelo com a vida. Estrutura de mercado é o seu nascimento. Quando você nasce, você precisa ter uma estrutura corporal e tal. E agora você começa a o quê? Se alimentar. E a alimentação é o quê? O início de tudo. Nesse início é o quê? A estrutura de mercado, é o choque. Quando começa tanto uma tendência bearish como uma tendência bullish, ou seja, e a partir daí você vai precisar ter uma continuidade, ou seja, essa continuidade é o boss, nada mais é do que a continuação da estrutura. Pô, como ele vai me confirmar se vai continuar? A tendência bearish, como é que ele vai me confirmar a tendência bullish? E aqui eu vou te explicar. Falei já sobre o choque, movimento agressivo, depois da agressividade, um movimento de exaustão. Essa exaustão, ela é característica, falando sobre o que? Uma acumulação. Dentro dessa acumulação, ele quebra com o corpo, não com o pavio, já expliquei, sim com o corpo. E esse corpo aqui causou dano nessa região. Esse topinho aqui, esse lower high, ele não foi capaz de quebrar esse daqui e logo em seguida ele faz um movimento agressivo, quebrando essa região aqui. Ou seja, temos o primeiro boss da estrutura. A partir desse primeiro boss, com a tendência aqui já confirmada, falha de swing, ou seja, falhou de romper e continuar, ele virá para onde? Buscar esse high-low anterior. Então aqui ele faz a sua estrutura, preço rompe, estabelece aqui nessa região, ele retorna, faz esse rally aqui de alta, não é capaz de capturar esse topo, estabelece esse lower high. A partir desse lower high, ele gera essa quebra aqui agressiva, tá vendo o corpo, galera? Olha o tamanho desse corpo aqui. Ele quebra, continua o boss, que é a continuidade que iniciou aqui. Logo em seguida, como vocês podem ver, ele retorna aqui, não quebra esse topo, não quebra esse topo e muito menos esse daqui. Mais uma pernada. Dentro dessa pernada, galera, pode ver que tem uma subestrutura bem pequenininha aqui, ó. Como você pode ver, uma estrutura bem pequenininha, pernada longa. Geralmente, para poder confirmar tanto choque como boss, saudável você dessa forma, dessa forma, assim na alta e assim na baixa. Quando você vê uma pernada assim e um negocinho bem curtinho aqui, você não considera isso daqui, essa região aqui, você não considera ela para a sua interpretação de choque boss, porque vai te confundir bastante. Um movimento aqui que é uma acumulação, mas uma acumulação irregular, não uma acumulação como essa daqui. Essa acumulação, deixa eu diminuir aqui. Após essa pernada aqui, tem essa acumulação, ou seja, dentro dessa acumulação, ela captura a região que iniciou o nosso range. Eu expliquei sobre estrutura. E aqui é o nosso último boss. E logo em seguida, o preço vai de forma agressiva, captura o objetivo do preço. Todo preço ele tem um objetivo. Iniciou com choque, o choque faz a primeira quebra de estrutura, a primeira continuidade de estrutura que é o boss.
A segunda é a continuidade de estrutura, ou seja, o preço ele tem uma direção. E qual é a direção do mercado após esse choque? A direção do mercado é o início da pernada. Essa pernada deu início a esse topo. Esse choque aqui vai dar início à busca desse fundo aqui. Tá dando para entender, galera? Eu acredito que sim. Ou seja, aqui é o boss, aqui é o nosso querido boss e aqui é o objetivo. Ou seja, objetivo bearish concluído nesse momento. Agora, partimos para o lado comprador do mercado. E por que eu estou mostrando o gráfico assim, galera? Porque esse é o gráfico que você vai enxergar no seu dia a dia. Ah, Edson, que time frame? Não importa, serve para 15 minutos, 5 minutos, um dia, 1 hora, 4 horas, 12 horas, não importa. O que eu sempre vou frisar, embora eu esteja explicando um conteúdo mais didático e um conteúdo básico, que eu julgo básico, é estrutura de mercado, choque, boss, FVG, deixa eu ver o que mais. E FVG, até esse ponto aqui, esses 5, eu considero o conteúdo bem básico. Porque para quem quer estudar análise SMC e já está avançado, isso daqui é bem básico. Muitas pessoas nem utilizam isso mais nas suas análises. Eu, Edson Ribeiro, não uso nem choque e nem boss nas minhas análises, porque eu já tenho um contexto totalmente claro na minha cabeça que eu já sei, sem precisar marcar. Quem me vê operando sabe já vi nos meus vídeos, não tem boss, não tem choque escrito, porque eu já reconheço só de bater o olho aqui que isso daqui é a primeira pernada da estrutura, que essa acumulação aqui, esse topo, esse fundo, dá início a todo esse movimento de queda, essas quebras de estrutura. Tá vendo esse corpo aqui, esse corpo lindo? Vou dar até uma força para você. Esse boss, tá vendo esse boss aqui? O boss confirma os FVGs. O boss confirma a FVG. Choque também confirma a FVG, porém o choque ele tem que ter mais um refinamento para você compreender o conceito de choque. É mais dificultoso do que de boss, o boss é mais tranquilo, porque é continuidade, você está continuando a partir do início, ou seja, descobrir topo e fundo é difícil, não é assim de uma hora para outra, você precisa ter outros parâmetros para poder chegar a esse objetivo. E nas aulas seguintes eu vou explicando sobre isso até você estruturar uma análise completa desde o início até a saída do trade, conduzindo, como você gerenciar e tudo mais. E esse daqui é o boss. Finalizei aqui essa pernada de bearish, aqui com esse choque. Em sequência, como eu falei para vocês, lembra, galera, da explicação aqui? Esse formato aqui, você não vai conseguir estabelecer boss nessa região. Por quê? Ele não faz o movimento característico topo, retrai saudável, depois de novo, uma retração saudável. Ele não faz isso, o preço não faz isso. Pelo contrário, o preço vem e faz aquele negócio aqui em formiguinha, acumulação. E aqui eu tenho o meu primeiro boss, porque ele faz isso daqui, volta nessa estrutura. Dá para considerar isso daqui um boss? Eu posso considerar aqui um boss se eu estiver operando? Por que você não marcou? Você esqueceu? Não. Pelo seguinte fato, esse boss é idêntico a esse daqui. E eu deixei essa região aqui propositalmente, que é para gerar uma dúvida na sua cabeça. Poxa, ele esqueceu de marcar aqui. Não, galera. Perceba, eu expliquei aqui, olha, choque. Eu expliquei que ele quebra com o corpo, tá vendo? O corpo é responsável por quebrar isso daqui e não o pavio. Isso daqui, esquece esse pavio aqui e só olha pro corpo. O boss, a mesma coisa. Aqui o choque, esquece o pavio e olha só o corpo. Qual foi o movimento que fez com que isso daqui validasse que fosse um boss? Esse camarada aqui, porque ele que quebra, ele que causa o dano nessa região aqui. Entendeu, galera? Foi uma forma proposital para fazer você estimular o seu cérebro, para deixar você atento e ter uma percepção legal. O mercado vai. Pô, Edson, e aqui, esse movimento aqui, não é um choque nessa região e uma continuidade, não, galera. Olha o tamanho da pernada. Aqui, eu estou dentro desse range aqui. Ou seja, não existe choque em região central. Aqui, se esse daqui é o meu range, esse foi o primeiro range,
Esse daqui é o segundo range. Espera aí, rapidinho. Deixa eu ver aqui. Primeiro range. Vou botar azul, que é para a característica de alta. A partir daqui, esse é o meu segundo range. Vou colocar vermelha para vocês compreenderem de uma forma melhor. Por que aqui seria um choque? Sendo que eu tenho, se eu estou dentro de uma estrutura, ou seja, estou dentro de um movimento. Eu iniciei aqui um movimento, todo início ele tem um objetivo, concorda comigo? Qual o objetivo desse choque? Isso daqui. E eu preciso do que para cumprir os meus objetivos? Eu preciso das minhas continuações, que são a continuidade, que é o quê? O boss. Primeiro boss, preço expande, retrai, retração saudável dentro dessa pernada. Isso daqui é uma pernada. Isso daqui é uma pernada, já falei sobre estrutura de mercado. Retração saudável. Ele volta de novo. Aqui é um choque, Edson? Também não. Lembre-se, o choque é esse daqui. O objetivo é esse do preço. O que que ele faz? Outro boss. Atingir o preço. Preço concluído, pessoal. Concorda comigo? Aqui, ele não é um choque? Não. Porque ele não é um choque? Pelo seguinte fato. Pavio, ele não quebra com o corpo para poder retornar. E aqui o preço continua. E nesse exato momento ele inicia outra fase. Não vou explicar essa fase aqui, porque eu já expliquei nessa região. Essa foi a aula falando sobre boss. Eu acredito que foi uma aula tranquila. Falei até sobre umas coisas que nem precisava, como validar o FVG. Vai ter aula sobre FVG, eu vou falar sobre vários FVGs, inclusive o Vision, que muitas pessoas me perguntam. Então, se você assistir esse vídeo até o final, você vai ouvir agora. Eu vou ensinar o Vision para você. O Vision é o FVG mais forte da região. É isso aí, galera. Essa foi a aula sobre boss. Espero que você tenha gostado. Mais uma vez, eu vou colocar aqui o parceiro, o Cupom Mesas Prop. Esse canal aqui tem um apoio, um incentivo grande do Cupom Mesas Prop, então eu sou grato a quem me ajuda e não posso deixar de falar sobre eles em todos os vídeos. Galera, isso não é publi. Isso daqui é um reconhecimento. Se eles reconhecem o meu trabalho, se eles me ajudam, honram o meu trabalho, como é que eu não vou honrar os caras? Ou seja, eu vou ter que falar dele todo vídeo, não é publi mequetrefe, não. Aqui eu não estou empurrando tigrinho para ninguém, blá blá blá, até porque não tem esse tipo de gente aqui no meu canal, acredito que não. Ou seja, você precisa ter um filtro bacana para poder operar. E através disso, a melhor forma é usando mesas proprietárias. Mas, poxa, Edson, eu não gosto de criptomoedas. Ou eu gosto de criptomoedas. Aqui tem mesas proprietárias de cripto. Edson, eu não gosto de cripto, eu gosto de Forex. Aqui tem um mercado de Forex. Edson, eu não gosto de Forex porque tem muitos provedores de liquidez. Ou seja, às vezes, nenhum lá está 24.570, no outro provedor está 24.230 e o candle está igual, só muda o valor. Não fique tranquilo, galera. Vai operar futuros. A CME é o único provedor de liquidez, ou seja, o preço vai estar igual em todas as mesas proprietárias, porque só tem um provedor de liquidez. É isso aí, galera. Esse foi o vídeo falando sobre Boss. Espero que vocês tenham gostado. Curta, comente, compartilha isso. Vai lá no meu Instagram, conversa comigo no direct. Eu tenho o maior prazer para te ajudar a tornar você lucrativo nessa jornada. Fechou? Tamo junto, um forte abraço e é nóis.